Duarte Araújo, presidente da Assembleia da CONFAP, a Confederação Nacional das Associações de Pais, a partir dos estúdios da SIC em Matosinhos. António Seixas, diretor do Agrupamento de Escolas de Carnaxide, connosco aqui em estúdio, e por videochamada está também connosco o professor Paulo Prudêncio. Meus senhores, muito bom dia, bem-vindos. Professor António Seixas, eu vou começar por si. Faltam, de acordo com as contas da FENPROF, mais de 800 professores nas escolas portuguesas. Como é que se explica que este problema seja antigo e de tão difícil resolução? Penso que tem a ver com a colocação de professores, podia ser mais cedo, ou tem a ver com os incentivos e a dignificação da carreira docente. E depois tem a ver também com os professores na área metropolitana de Lisboa, porque a maioria dos professores que são nestas fases colocados são da região norte. Portanto, isto também tem implicações na afetação de professores, na colocação de professores, que foi, como foi dito aqui, também a habitação pesa um pouco na aceitação desses lugares na área metropolitana de Lisboa. Apesar de no Conselho de Oeiras, e nós sermos pioneiros em termos de autarquia, de já há 4, 5 anos, ter iniciado um programa de apoio aos professores deslocados com habitação. Que é, de facto, uma das questões e um dos problemas. E conseguimos perceber quais são as disciplinas onde há maior carência de professores? Isto em termos gerais? Em termos gerais, portanto, o ano passado, portanto, foi a área de Geografia e de Físico-Química, e eu, atualmente este ano, portanto, para mim, para o meu grupamento de escolas de Carnaxide, será a Geografia. Portanto, foram horários completos. Foram professores colocados no quadro, foram professores no grupo de Geografia, até houve um sem componente não letiva, foram colocados 6 professores, só com a mobilidade interna. Houve mobilidade interna agora de 4 docentes de Geografia, só veio colocado um, fiquei com 3 horários vagos. Lancei-os em concurso, a reserva de recrutamento que saiu esta final da semana, não houve colocações, estão agora para contratação. Portanto, penso que vai ser o grupo que nos vai afetar mais em termos do agrupamento de escolas de Carnaxide. E o problema pode de alguma forma agravar-se, como diz o secretário-geral da FENPROF, Mário Nogueira, agora nas próximas semanas, com a apresentação de atestados e até de baixas médicas por parte dos professores? Do conhecimento que temos do agrupamento, e já há muitos anos conheço as pessoas, temos 2, 3 situações de pessoas que vão se apresentar e sei que vão incidir com baixa média e continuar com junta médica. Eu pensei que essas situações seriam reincidentes, espero que haja abertura da tutela como houve os outros anos anteriores, em termos da DGAI e da DGEST, que era essas situações que eram comunicadas, eles autorizarem que nós não fazemos a pedido de substituições temporárias, mas substituições anuais. Certo. Porque uma substituição anuais e com horário completo, também é a questão de, se for horário completo, gerir o crédito e dar autonomia às escolas e aos diretores para que nós podemos pedir o horário completo, como ano passado aconteceu no primeiro ciclo, e as questões foram resolvidas. Mas no primeiro, segundo, pré-escolar, primeiro e segundo ciclo, as coisas estão normalizadas e depois têm condições de abrir com todos os professores no dia 12. Aí são de facto boas notícias. Professor Paulo Prudêncio, quer explicar-nos, na sua opinião, até porque é professor, porque é que este é um problema tão difícil de resolver, a falta de professores nas escolas? Olá Marta, bom dia e bom dia a todas as pessoas que estão neste painel e que estão presentes e a quem nos está a ouvir. Claro, esta é uma situação, digamos, que já se arrasta há uns anos. Se estivermos atentos em todos os países ocidentais, nas democracias ocidentais, temos o mesmo problema. Nós andámos em Portugal durante muitos anos a fazer de conta que isto não estava a acontecer. Aqui há uns 4, 5 anos já era difícil de disfarçar que iriam faltar professores e nos últimos anos já assumimos que há uma falta estrutural de professores. Ora, uma falta estrutural tem que ser resolvida com problemas estruturais. Temos que ir à origem do problema. O que nós temos estado sempre a dizer nestes últimos 20 anos, digamos assim, é que houve uma espécie de... Nós dizemos que em Portugal não há pactos de regime, pois parece-me que houve um pacto de regime para a proletarização dos professores por parte dos partidos de governo, e os sucessivos governos aplicaram um conjunto de políticas que nós podemos resumir nesta questão que está aqui a ser referida e que tem-se falado muito de problemas técnicos e também, e eu posso explicar isso mais à frente, as questões porque é que há mais professores no Norte do que no Centro e no Sul, mas o que é um facto é que há alguns eixos fundamentais das políticas educativas que foram aplicadas em Portugal a partir de 2008 e que não foram mudadas. Portanto, nós não conseguimos... E o que é preciso mudar, professor, na sua opinião? Onde é que nós podemos atacar a raiz do problema? Há um problema sério, isto é um problema sério. Isto não é um problema que se resolve com um estalar de dedos. O que nós estamos a assistir nestes discursos aqui
é uma espécie como de bombeiros, não é? Que estão a apagar os fogos, só que o problema é como nos incêndios, nós temos que limpar a floresta, temos que fazer tudo aquilo que não fazemos. Aqui o que temos que fazer para recuperar a atratividade do exercício de professor e a atratividade, nós, por exemplo, agora assistimos na entrada para o ensino superior, assistimos à entrada de alunos na educação básica, com médias de 11. A educação básica, para quem nos está a ouvir, são professores do ensino pré-escolar primeiro ciclo e, em alguns casos, fazem um mestrado para o segundo ciclo, porque depois, para as disciplinas do terceiro ciclo e do ensino secundário, a atratividade não existe. Não se conhecem programas concretos, fortes, para resolver essa questão. Mas isto são questões da carreira, mas isto não se remete, não é um problema específico apenas da carreira, porque há milhares de professores que experimentam, que já são profissionalizados e que desistem. Nós não temos esses números, mas desistiram milhares de professores que experimentaram. Por exemplo, no Reino Unido, na década de 2010, eles formaram 300 mil professores, 100 mil experimentaram e desistiram. E desistiram porquê? Por causa das políticas relacionadas com a desconfiança no exercício do professor, que foi perpetrada, digamos assim, com aquilo que se fala do inferno burocrático. O inferno burocrático é apenas um exercício de desconfiança sobre o exercício do professor. E em Portugal, para aplicar essa burocratização e a precarização da carreira e a proletarização dos professores, aplicou-se um modelo de avaliação e um modelo de gestão, um modelo autocrático de mega agrupamentos de escolas que é exclusivo. Que acaba por ser um problema. Professor Paulo Prodício, já vamos aqui aprofundar um pouco mais as medidas para tornar esta profissão um pouco mais atrativa. Gostaria também de ouvir o Duarte Araújo, a quem dou as boas-vindas, perguntar como é que a CONFAP encara o arranque deste ano letivo, uma vez que, pelo menos do ponto de vista de algumas das reivindicações dos professores, o atual governo, através do Ministro da Educação, conseguiu satisfazer algumas das exigências. Muito bom dia a todos. Bem, de facto, nós, e isso acontece todos os anos, temos sempre a esperança de que possamos ter um ano melhor do que o anterior. E este ano não foge à regra, portanto, a semana passada estivemos reunidos com o Sr. Ministro, a CONFAP reuniu para analisar diversas preocupações que tínhamos. Uma delas, obviamente, é esta da falta dos professores. Está no topo das preocupações dos pais, Duarte Araújo, a falta de professores? É de facto obviamente uma das principais preocupações, porque nós queremos ter os alunos na escola, mas queremos ter os alunos na escola com professores e com aulas, porque é esse o objetivo deles de lá estarem. E, portanto, aquilo que manifestamos foi essa preocupação. O Governo deu nota de um conjunto de medidas que já tinham tomado para ajudar, que são públicas. Também disse-nos que no dia a seguir iam reunir com os sindicatos, havia mais algumas medidas que iriam também ajudar, como por exemplo o apoio à deslocação e de facto medidas urgentes são necessárias quando temos situações de emergência, não é? E portanto neste caso nós temos determinados locais do país em que não temos professores, ou não são insuficientes, são públicos, Lisboa, Setúbal, Algarve, portanto são os principais. Portanto, obviamente, só o Norte escapa, não é? São necessários, de facto, certos incentivos para que os professores possam ir para estas regiões. Há pouco ouvi aqui falar de um município que apoia, é uma excelente medida e uma excelente prática e, portanto, poderá ser também repetido por outros municípios, mas o Governo, de facto, tem que também olhar para estes docentes, porque nós temos determinadas zonas do país que temos docentes e não temos alunos, e outros que temos alunos e não temos docentes. E, portanto, tem que haver aqui uma deslocalização, mas os professores têm que ter as condições, porque nós não queremos os professores unicamente na sala de aulas. Nós queremos que os professores estejam motivados para fazerem aquilo que, no fundo, é a sua vocação, que é ensinar, mas ensinar com prazer, com gosto, para que também nós possamos ter as nossas crianças, os nossos jovens, poderem evoluir e tomarem o seu conhecimento, que é para isso que estão na escola, para evoluir enquanto cidadãos. Mas deixe-me perguntar-lhe, dos relatos que provavelmente chegam à CONFAP através dos filhos, sente-se aqui muita desmotivação por parte da classe docente? Sim, isso é notório, principalmente quando temos escolas em que os professores estão a 200, 300 km de casa, estão longe das suas famílias, muitos deles
recebem aquilo que, no fundo, precisam para pagar a deslocação e a estadia, e, portanto, isso aí, obviamente, não é positivo, e isso não é positivo para qualquer carreira, e a carreira de professor, obviamente, que não é diferente, não é? E, portanto, sabemos que os profissionais, quanto mais motivados, mais produtivos e eficazes são. Professor António Seixas, pergunto, de facto, temos aqui uma população, uma classe muito envelhecida, a carreira de professor. Como é que nós podemos, efetivamente, que medidas concretas é que acha que são necessárias tomar para tornar esta profissão mais atrativa? Penso que tem que haver estabilidade em termos de carreira, portanto, começar a dignificar a carreira. Não podemos haver medidas, muda-se governo, muda-se ministro, nós podemos fazer as contas e, como todos sabem, nos últimos anos, se calhar, cada governo, o ministro dura 1, 2 anos, 3 anos, nunca dura uma legislatura. E com sempre medidas diferentes? Exato, e há medidas que temos que ser frontais, olhos nos olhos, e ter. Não podemos ter medidas para a escola pública, documentos orientadores que mude governo a governo, ministro a ministro. E tem que haver, em termos da Assembleia da República, uma maioria confortável que dê alguma estabilidade à escola. Nós não podemos ter legislação a sair de governo a governo. Portanto, isto era fundamental em termos de estabilidade. E depois a questão da formação de professores, como foi dito aqui, e muito bem, no terceiro ciclo secundário, temos mais dificuldades, mas também não há programa nenhum de formação, mas também temos que ter os incentivos, como foi dito, para a carreira docente. Se não valorizarmos a carreira docente, se não apostarmos na formação e na avaliação, que é fundamental para a produção da carreira, temos que mexer na avaliação. Todos estes têm que se ouvir quem está representativo dos professores, mas quem está no terreno. E cada escola é um contexto. Se calhar na aula metropolitana é preciso ouvir quem está nas escolas, diretores e professores, no norte, no centro, e não centralizar, focar em 2 ou 3 aspectos que podem funcionar bem, mas que também são importantes ouvi-los, porque podemos aprender uns com os outros. E a minha prática ao longo dos anos é nesse sentido. Quando encontro reuniões com diretores e com os colegas, nós vamos aprendendo sempre, melhorando as práticas na gestão das escolas. Isso é fundamental que os governantes também tivessem, descessem um bocadinho aos terrenos, mas infelizmente, portanto, e com 38 anos nos órgãos de gestão, praticamente 1 ou 2 vezes fui ouvido com uma reunião de alguns diretores. Eu penso que tinha algo a dizer da minha experiência, não quer dizer que é boa ou má, mas era uma experiência. E isso nós ganhámos com essas experiências que entraram no terreno, e ouvi também os representantes dos pais, porque só conseguimos ter sucesso se envolvemos os professores e se envolvemos as famílias e os governantes nos ouçam. Escola, crianças e encarregados de educação. Professor Paulo Prudêncio também lhe coloca a mesma questão, que medidas, para além daquilo que falava, da necessidade de simplificar muito do trabalho burocrático dos professores, que medidas e que propostas é que tem para efetivamente tornar esta profissão um pouco mais atrativa? Olha, nós dava um exemplo dos concursos de professores. Nós não temos nenhum problema técnico, nem humano, com os concursos de professores. O que nós tivemos durante quase 20 anos foi para precarizar os professores. Nós tínhamos cerca de 60% dos professores eram dos quadros das escolas, os outros 40% não eram. E o que é que nós fizemos em 2008? Deixámos de fazer concursos anuais com vagas de quadro de escola e passámos a fazer concursos quadrianuais de 4 em 4 anos. Portanto, havia ali um hiato de 4 anos em que iam abrindo vagas nos quadros e não entrava ninguém porque não havia concurso. E os professores iam sendo precarizados, iam desistindo, iam tendo uma avaliação que é uma avaliação injusta, kafkiana, tudo com um modelo autocrático associado a isso, iam desistindo e portanto, depois não abriam vagas de quadro. O que é que aconteceu no ano passado? Depois como se lembra, em 2022, quando se quis passar os concursos para as escolas, os professores explodiram e foram para a rua, que não confiavam nisso. E o que nós já percebemos, e que mudou este ano, foi que passou a haver um concurso novamente anual com as vagas de quadro, porque ainda por cima, se estão a reformar tantos professores, é fundamental que todos os anos entrem professores nos quadros das escolas. Isso é que dá estabilidade aos professores, é entrar no quadro de escola, mas saberem, isso é que aproxima a residência, mas saberem que no ano a seguir, se quiserem aproximar-se de casa, se essa escola de quadro não for ainda próxima da sua residência, têm essa oportunidade.
Foi isso que mudou e é por isso que este ano nós temos mais lugares no quadro, mais pessoas no quadro. E deixe-me lhe diga uma coisa. Muito rapidamente, professor. Nos outros países da Europa não há problemas com os concursos. Não há porque não há. Porque não há concurso. Quase todos os professores no norte da Europa são do quadro de escola. Não há nenhuma... Em Portugal só se fez isto este ano porque o Tribunal Europeu, a Comissão Europeia, intimou... Sim, determinou. E de facto essa estabilidade é muito necessária. Para concluir, apenas no minuto, Duarte Araújo, que lhe pergunto é, depois de um ano letivo tão complicado, o anterior, com muitas greves, manifestações, mal-estar entre os professores, quais são as suas expectativas para este ano letivo? Olha, as expectativas do fundo são que o Governo possa implementar determinadas medidas que estão propostas e que possa, no fundo, vir a ajudar a que o ano seja mais tranquilo, que esta situação, estas negociações com os sindicatos dos professores também, já sabemos que este mês é o mês da primeira tranche da recuperação do tempo de serviço e, portanto, é uma primeira medida que vem de encontrar aquilo que eram as pretensões dos professores e, portanto, aquilo que nós pretendemos é que, de facto, os alunos possam fazer aquilo para o qual foram para as escolas que aprender, com toda a naturalidade, e a nossa expectativa é sempre essa, é que possa correr bem. Estamos cá, e a COFAP está ao lado de todos os intervenientes para que, no fundo, possamos todos juntos encontrar as melhores soluções para termos uma educação de qualidade para os nossos alunos. E deve, sem dúvida, ser um trabalho complementar, como de resto comprova a presença dos três. Meus senhores, muito obrigada por terem estado connosco neste SIC Notícias de Manhã, onde avaliámos a falta de professores, quando falta sensivelmente pouco mais de 2 semanas para o arranque do novo ano letivo. Muito bom dia aos três, obrigada. Obrigado.